Deus abençoe. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com o amor de Cristo para os vossos corações. Amém. Sintam-se na casa do Pai, na presença do Rei da Glória. A mensagem desta manhã, meus amados irmãos, é entre a cruz e a maçã. Amém. Vamos abordar um assunto bem atual e queria vos convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4. Repito mais uma vez a mensagem: entre a cruz e a maçã. Um subtítulo seria: a mente, um campo de batalha. No livro segundo escreveu Levi, que é o Mateus, no seu capítulo 4, onde nós vemos as batalhas das batalhas, ou a batalha das batalhas. Você que está conectado conosco, abra sua Bíblia também, como se estivesse aqui também. Envolva-te, para que a palavra se envolva com você nesta manhã. E diz aqui, amados irmãos, que o verso 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo consagrado em jejum e oração por 40 dias e 40 noites, depois sentiu-se fraco, com fome. E nesta oportunidade, verso 3, chega o tentador e diz: não é físico, é espiritual que ele apareceu. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu, falando das escrituras que está em Salmos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Palavra do Senhor, amém? Toma seu assento, muito grato, mas abra sua Bíblia mesmo sentado em 2 de Coríntios. A minha tradução é interessante da Bíblia, né? De Coríntios, capítulo 10 e o verso 3. Porque andando na carne, o que é que diz aí? 2 de Coríntios 10, verso 3. Porque, vamos lá todos juntos, 1, 2, 3, verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Palavra do Senhor, amém? Então nós lemos aí em Mateus capítulo 4, o que é que nós vimos aí? Jesus a cumprir o que Paulo falou em 2 de Coríntios. Não lutou segundo a carne, que a nossa luta não é carne e sangue, mas as armas dele eram poderosas em Deus. E qual é a arma poderosa de Deus? Os pensamentos de Deus. É a mesma coisa, ok? Palavras. Palavras eu falo o que eu penso. Significa dizer que palavras é a expressão do que eu pensei. Então, palavra escrita é os pensamentos de Deus escrito.
Revelação é os pensamentos de Deus expresso, que não foram escritos. Ok? Então o que é que nós vemos aí? Uma luta titânica entre Satanás, e acreditam que ele não apareceu em forma física. Porque Satanás, quando aparece em forma física, facilmente nós conseguimos resisti-lo. Mas quando ele aparece de uma forma discreta, invadindo a nossa mente, sem nós se apercebermos que é ele tem êxitos. Fala comigo, Satanás é mais humilde do que muitos homens. Por que eu digo isso? Porque há homens que fazem um bocadinho, mas vão dizer coisas grandes que fizeram. E Satanás faz tanta coisa grande, mas ele não quer que alguém descubra que é ele que está por trás. Por isso é que ele quer que você chame os problemas de desemprego, paludismo, coronavírus, ou outros problemas, rejeição, não gosta de mim, me abandonaram, prometeram uma coisa e não fizeram. Satanás não quer que você chame Satanás a Satanás. Ele quer que você chame a Satanás esquizofrenia, ataque de gota, epilepsia e muitos outros nomes que a ciência deu. Por isso é que o tema é entre a cruz e a ciência, ou melhor, a maçã, que representa o quê? A maçã aqui representa o que aconteceu no jardim do Éden. Satanás sempre oferece ao homem o que o homem deseja, e Deus promete ao homem o que o homem necessita. Satanás sempre oferece ao homem o que o homem deseja, e Deus promete ao homem o que o homem necessita. Satanás sabe os teus desejos, até aqueles desejos que são contra Deus, e ele está disposto a ser padrinho dos teus desejos. Por isso, meus amados irmãos, a tua necessidade sempre é sustentada e alimentada e curada pela palavra. Qual necessidade? Necessidade física? Não. Necessidade emocional? Também não. As necessidades que a promessa de Deus tem para você são necessidades eternas. Por quê? Porque a tua necessidade física e emocional pode ir contra os propósitos divinos de Deus na sua vida. Razão essa que o Espírito de Deus, depois do batismo, pegou Jesus e levou para o deserto. Deserto representa a nossa vida atual, meus amados irmãos. A vida onde nós vivemos não é paraíso, onde nós vivemos também não é inferno, mas sim deserto. Deserto é um lugar de necessidades constantes. Necessidades físicas, emocionais e espirituais. Jesus tinha fome ou não tinha fome? Jesus tinha fome. Depois de 40 dias sem comer, sem beber, era um milagre ele estar vivo. Já devia estar morto por desidratação, talvez na primeira semana. Mas ele foi fazer quase 40 dias, são mais ou menos o quê? 5 semanas e alguns dias. É muito tempo o preço que ele pagou. E quando ele estava a pagar o preço por obediência a Deus, Satanás, o oportunista, encontrando uma fraqueza em Jesus, uma necessidade física, ele atacou Jesus. Por isso, meus amados, aquele que diz Satanás é sujo, ele é mesmo sujo. Nunca tem força para resistir aos ataques de Satanás, que ele vai tocar o quê? Na tua parte emocional, na tua parte frágil. Por isso, meus amados, é que nós precisamos o quê?
de receber a força de Deus, o poder espiritual para não entrar nas artimanhas de Satanás. No livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, Satanás fala a Deus: Jó te é fiel porque você lhe abençoa. Tira a tua bênção de Jó e vais ver a verdadeira natureza de Jó, que ele te ama porque você lhe abençoa. Ou seja, lhe dá bens materiais. Satanás sempre apela aos bens materiais, enquanto Jesus sempre apela aos bens espirituais. Para vocês verem isso, teriam que ir até Mateus, capítulo 5, onde fala as beatitudes de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque se receberão. Bem-aventurados vocês que são perseguidos pelo meu nome, vocês serão consolados. Tudo que Jesus fala sempre apela em termos espirituais, que aponta para a eternidade. Tudo que Satanás pode te oferecer é uma coisa dessa terra e acaba aqui nessa terra. Por isso, meus amados, os bens materiais não podem ser o fundamento da nossa fé, porque é possível ter fé e estar doente. Por isso a teologia que diz que quem é de Deus e cheio do Espírito Santo não fica doente, não tem problemas financeiros, meu amado, chama-se teologia da prosperidade, que aponta para os bens materiais. Os bens materiais é uma promessa divina, mas não vai além dos bens espirituais, porque os bens materiais são ferramentas para o serviço divino. A saúde, a juventude é um bem temporário. Você é jovem hoje, mas daqui a 15, 20 anos já não é mais esse jovem. Entende isso, meus amados? Até a nossa juventude acaba. Hoje tens 10 anos, amanhã tens 25 anos, depois 55 anos. Até o nosso bem físico, ele desgasta-se, queiramos ou não. Dinheiro, hoje temos, amanhã podemos não ter. Imagina só a situação daquele homem, que todas as vezes que chega ao final do mês, um filho adoece e todo o salário vai para o esgoto. Esgoto por quê? Porque é um dinheiro que vai e desaparece. E depois fica 3 semanas bem, e na última semana do salário, lá está de novo quem? Aquilo que demos o nome de doença, mas na verdade é um espírito familiar que quer lhe manter na miséria e na destruição. Só para vocês verem que aqueles que confiam em bens materiais logo se frustram, mas quem tem a sua confiança no Senhor passará céus e terra, mas ele sempre permanecerá firme e poderá falar como o profeta Abacuque: ainda que a ovelha não gere, ainda que eu não encontre fruto na videira, eu sei que o meu Redentor vive. Meus amados irmãos, miséria, a pobreza e a doença começa aqui. Quem tem medo de gato preto aqui? Quase todos têm aqui. Sabes que isso é um fenômeno que acontece em África só? Quem não gosta de passar perto do cemitério aqui? Sabes que é um problema nosso aqui da cabeça? Vais para a Europa, vais encontrar prédio colado com o cemitério. Quem não gosta de ver um crânio, esqueleto? Vais lá, vais encontrar museu com o esqueleto todo do rei tal, do cientista tal, do descobridor tal, esqueleto tudo no museu. Normal. Outra coisa mais forte, quem não gosta de cobra aqui? E quem gosta de golfinho?
Será que quem criou o golfinho não criou a cobra? Ou não? Quem criou a cobra? E o golfinho? A mosca? E a borboleta? Já viste que há muita coisa que gostar ou não gostar tem a ver com a nossa educação, com a nossa cultura? Assim também para as coisas espirituais, meu amado, quem aprendeu que se alguém te passar por cima, estás deitado, não vais casar? Quem aprendeu que se alguém te bater com a vassoura, não vais casar? Quem aprendeu que não se varre à noite? Por isso é que a cidade está suja. E se alguém fica a varrer de manhã a sua casa assim, antes da amanhecer, todo mundo sabe que aquela senhora é. E a verdadeira bruxa, muitas vezes anda em boas roupas, em bom carro, e ninguém sabe que ela é, e muitas vezes te recebe no consultório e lhe batem palma e chamam de doutora. Apura. Não significa que toda bruxa tem licenciatura, ok? Mas a questão é, devemos seguir discernimento e não aparência. Porque quem segue discernimento, quem segue os olhos somente, esses olhos estão carregados de, vou dizer, superstições, né? Imagina se fosse o teu caso, que Deus enviasse corvo para trazer bênção para você. O corvo ia sair vivo do teu raio de ação, ia levar pedrada na hora. Corvo a trazer carne para me alimentar. Ou então jumento a falar comigo. Se fosse você que estivesse na barriga da baleia, a baleia chegaria viva na praia? Ou teria arrancado as tripas lá por dentro? Só para vos dizer, amados irmãos, não tenta arranjar métodos para Deus falar ou para agir na tua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida, e aquilo que não entende, acredita só, se vem da parte da boa pessoa que é Deus. É importante você entender também que Satanás usará os meios mais legítimos para te alcançar e para tentar te prender. Mas os que são de Deus andam e que estão com discernimento ativo, não entrarão e não se deixarão enganar pela maçã. Maçã significa a lógica dos homens, o que os homens acham certo. 2 mais 2 em matemática, quanto é que dá? Mas para Deus a matemática não é igual à matemática dos homens. Por isso é que ele diz que um dia pode ser igual a 1000 anos, e 1000 anos pode ser feito num dia, porque Deus não segue o raciocínio humano. 2 mais 2 é igual a 4 na tua escola, no teu trabalho, no sistema de computação. Mas quando estás a falar com Deus, meus amados, não faça conta, nem usa geografia, física, biologia e matemática. Aleluia. Ele é o Deus que tudo pode e tudo faz. Ainda que o médico diz que não é possível, aquele que criou todas as coisas diz: hoje eu sou Deus na sua vida, e o mundo verá que eu glorifico meu nome. Mas é necessário crer. Deus só pode trabalhar com gente motivada no espírito. Gente desmotivada está longe de Deus, mas gente motivada, ainda que esteja na fornalha de fogo, está pronto para ver Deus a operar. Ou Deus lhe resgata na terra, ou Deus lhe recebe no céu. Nem toda morte é derrota, há mortes que são vitória. Aleluia. Por isso é que quando Moisés morreu, por que os demônios ainda criam o corpo dele? Porque a morte de Moisés não foi derrota, foi vitória.
Nem tudo aquilo que a ciência chama de mal é mal. E nem tudo aquilo que a ciência, quando eu digo ciência, estou a falar não propriamente de conhecimento, que significa a palavra ciência, mas estou a falar da lógica que todos partilham. Aleluia! E nós estamos a viver momentos em que pouca gente decide e todo mundo corre atrás. E quem tentar questionar é irresponsável. E daqui a pouco vão criminalizar quem não seguir as ordens. Por quê? Porque não querem que o homem pense. Mas nós temos que ter sempre liberdade de analisar as coisas. Aleluia! Quem usa YouTube aqui? Ninguém mais? Pouca gente? De vocês que usam, quem já foi no YouTube pesquisar, por exemplo, como é que se cria uma vacina? Quais são os efeitos da vacina que estão a apanhar? Alguém já pesquisou isso? Estás a ver como é que nós somos seres que podemos, não precisamos só de ouvir especialistas, nós também temos que nos especializar. Quando alguém aqui recebe uma receita do médico, quem lê a bula? A bula é o papel que vem dentro do medicamento. Pouca gente. Mas ainda podes ir mais longe, além da bula, porque a bula quem escreveu foi o fabricante do medicamento, então não é fiável. Eu posso ir no YouTube ou no Google e escrever o mal, eu posso escrever mesmo assim na pesquisa, né? Males causados pelo medicamento tal. E vem o quê? Observações de muita gente. A pessoa ouve 1, 2, 3, 4, 5, para você criar a tua própria ideia. Porque a pior coisa, meus amados, é as pessoas que ouvem o médico como se fosse Deus a falar com eles. Ou ouvem muitas vezes um pastor como se fosse Deus a falar com eles. Pastor não é Deus, profeta não é Deus, anjo não é Deus, sonho não é Deus, revelação não é Deus. Deus é a palavra. Aleluia, igreja. Vou repetir isso. Profeta não é Deus, sonho não é Deus. O que é Deus é a sua palavra. Mas Deus pode falar por profetas? Sim, claro. Pelo pastor? Também. Eu acredito que Deus está falando através de mim agora. Porém, não deixo de ser homem frágil. E profeta não deixa de ser carne e sangue. Também com seus traumas, também com seus medos, também com as suas dúvidas. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia noutro homem. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, o que é que diz? O amor sempre confia. Então temos uma parte a dizer, não confia nos homens. Outra parte diz aqui, confia. Então vamos no contexto da coisa. Quando diz maldito o homem que confia no outro homem, é maldito o homem que vê um outro ser como perfeito, que confia nele cegamente. Mas em 1 Coríntios está a dizer que quem tem o amor de Deus não vive desconfiando quando não tem prova. Entende isso, amados irmãos? Então quem segue cegamente alguém, seja no partido, seja na vida acadêmica, vida religiosa, não pode. É isso que eu prego muito aqui na terra, meus amados. Deves usar a tua mente para pensar. Para quê? Para não ser escravo de Satanás. Porque a pior coisa é dizer: não, o fulano tal foi vacinado, o meu patrão também foi vacinado, a minha tia foi vacinada. Então não somos manada. Nós temos que fazer por vontade própria, analisando os factos, os contras, as vantagens, as desvantagens. Porque só
Só quem tem uma capacidade mental assim é que é capaz de conseguir resistir às obras malignas de Satanás. Vou-vos contar aqui um exemplo. Quando alguém vem vos falar mal de alguém, queiramos ou não queiramos, isso tem uma força grande na nossa vida. E se não tivermos capacidade de julgar, aquela coisa fica. Mesmo que até possas ouvir contrário, mas aquela coisa ficou. Por quê? Porque não tiveste capacidade para discernir. Será o que está a falar é verdade? Ou melhor, verdade não, é um facto real ou não é? Entendes isso, amado irmão? Recebes uma revelação. Eu nessa noite sonhei com um pastor, que ele estava muito doente. Eu ainda não falei com o pastor, mas todo dia estou a digerir o sonho. Deus não tem pressa e eu também não devo ter pressa. Revelação não pode me obrigar a agir rápido. Revelação de Deus tem que me levar a refletir. Aleluia. Fala comigo. Deus não me tira a liberdade. Deus me dá liberdade. Mesmo quando se revela na minha vida. É isso que tens que entender, meus amados. Deus com as suas revelações não te prende, Ele te liberta. Aleluia. Mesmo que Ele te diz, vai ao monte, não pode ser opressão, como se você não fosse, alguém vai morrer na tua vida. Não, não creia nisso. Se é Deus que está a te pedir para ir ao monte, Ele vai dar paz, vai dar alegria, vai dar ânimo, aleluia. E é feito à luz, não à escondida, porque não deves ninguém. Talvez amor, respeito, satisfação. Entendem isso, amados irmãos? Não pode sentir aprisionado, não tenho que ir, porque se eu não orar, a igreja vai cair, porque o pastor vai morrer. Meus amados, não entram por esse caminho, porque esse caminho está carregado de armadilhas. Fala comigo. O Espírito Santo é paz, não perturbação. O Espírito Santo é unidade, não confusão. O Espírito Santo é alegria, não frustração. O Espírito Santo é luz e não trevas. É importante falar para ti próprio essas palavras. Aleluia. É importante, amado, por quê? Porque a nossa mente, nem todo pensamento que está na tua mente é você que está a pensar. Isso é importante. Nem todo pensamento na tua mente é você que está a pensar. Satanás não tem poder para te possuir sem que você o convide. Só que por pensamento na tua mente, ele não precisa de pedir licença. Ele joga pensamento a qualquer momento. Razão essa que uma das armaduras, escudo, uma das armaduras que está em Efésios é capacete, que tem o nome de salvação. Ou seja, a tua crença na salvação é a grande defesa contra aquilo que você não entende, não consegue controlar. Aleluia. Tudo aquilo que vem encher a tua vida de dúvida, de incertezas do futuro, o teu descanso é saber que o mundo passará e você vai viver no céu. Então não se cria ilusões eternas aqui na terra. Tudo isso é passageiro, aleluia. Mas eu não sou passageiro. Se eu permanecer firme, eu viverei as promessas do Senhor, que Ele me preparou uma casa lá em cima, aleluia. Neste quesito, nesta situação, tu não tens medo nem da morte. Sabia disso? A pior fraqueza do homem é ter medo de morrer. Mas é preciso abrir um parênteses, que Deus não aceita suicidas. Só não devemos ter medo
a morte que alguém pode nos causar. Temos que ficar firme naquele que nos dá a vida. Aleluia. Aleluia. Eu vivo perto de onde estão a apanhar vacina. Quando os casos de morte aumentaram, a contagem aumentou, houve o nível aumentou, os carros na rua, todo aquilo aumentou. Mas uns dias antes estava vazio. Mas quando saiu no jornal que os casos aumentaram, todo mundo a correr para ir vacinar-se. E o povo vive deste medo. E quando Satanás sabe que tens medo, ele te atormenta aí mesmo. Imagina só, aquilo que você teme é aquilo que pode te acontecer, mas aquilo que você crê também é aquilo que pode te acontecer. Então é melhor crer naquilo que é bom do que temer aquilo que é mau. Porque quando tu temes uma coisa, ficas muito focado naquela coisa. Mas quando tu crês numa coisa, também ficas focado naquela coisa. Aleluia. E o trabalho do inimigo é o quê? É te fazer sempre olhar para o problema. Focares no problema. Falares o problema com todo mundo. Sonhares o problema. Ele aí vai o quê? É só mandar os demônios dele para agir. Porque você está a colaborar com ele. Mas quando você está de costas ao problema, mesmo o problema estando aí, e focando na solução, naquilo que é a promessa divina, aleluia, o inimigo não tem como te vencer. Até pode te atacar, mas te vencer jamais. Porque a fé vence o mundo. A fé em Deus mata e destrói qualquer coisa que se levanta entre você e Deus. Nós lemos aí em 2 de Coríntios que destruição de fortalezas. Quando eu falei do gato preto, cobra, são fortalezas criadas pela cultura e a tradição. Eu já falei isso aqui e volto a dizer. Em certas aldeias na África do Sul, veem o albino, a pessoa albina, como uma pessoa que tem poderes espirituais. E por isso são tidos como, e muitos até chegam a matar, porque alguém os ensinou na mente. Quando entendemos que ser albino é um problema de pigmentação, falta de uma camada, é uma doença epidérmica da pele. Qualquer um podia ser isso, entenda isso. Mas quando o povo é ignorante, o meu povo por falta de conhecimento perecerá. Por falta de conhecimento, acabam por dar lugar o quê? A ensinos de demônios. Por isso, o tempo em que estás a ler a Bíblia te protege de ser contaminado por demônios que estão constantemente ao teu redor para pôr fogo ou no teu relacionamento, ou no teu emprego, ou na tua própria mente, ou na tua saúde, alguma coisa, mas através da tua mente. Aleluia. Romanos 12, 2. 1 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Palavra. Aleluia. Todo mundo está a dizer que eu vou morrer, mas Deus está a dizer que eu vou viver. Então eu vou ficar com aquele que mesmo que eu morra, Ele estará comigo, do que aqueles que dizem que eu vou acabar, mas que não estão comigo no problema. Porque é melhor confiar naquele que é eterno, está comigo nesta vida ou depois desta vida, do que aqueles que só estão aqui a papaguear, ou seja, estão a fazer eco naquilo que ouviram. Aleluia.
E parece que não, meus amados, isso é que faz a mente do povo. Pessoas começam a tomar decisões precipitadas por causa do medo, da influência, do que os outros estão a dizer. E quando ficamos muito firmados no que os outros estão a dizer, paramos, nos desinteressamos de ouvir Deus. Por isso é o desafio. Tira as quartas-feiras para jejuar. Tira um dia sagrado para jejuar. Não dependa somente de igreja para jejuar. Não dependa de igreja somente para ler a Bíblia, amados irmãos. Tenha teu compromisso pessoal. Eu já disse há alguns anos, volto a dizer, porque a maneira que nós vemos a igreja hoje pode não existir amanhã. Que Deus livra Angola. Mas vou-vos contar aqui um sistema que está a ser organizado. Na China é proibido ter fé, a não ser no partido no poder. Qualquer forma de religião é resistido. A China está a comprar África, não é só Angola, África. Para vos dar uma ideia, o contrato na maioria dos países que a China fez emprestou muito dinheiro a governos irresponsáveis. E sabe qual é a hipoteca? Uma parte do território de cada país. Se os países não conseguirem pagar, então a China tem o poder para tomar aquela parte. Parece brincadeira, mas os governos, como em África, na maioria deles, como eles são maus gestores na maioria e corruptos, a dívida nunca vão conseguir pagar, mas vão se endividar cada vez mais. Como se fosse entregar ao país por um trocado, prejudicando as gerações lá mais para frente. E como a China, quem tem dinheiro manda, já ouviram esse ditado? Quem tem dinheiro manda. O irmão mais novo de casa, se tiver mais dinheiro que todos, é o irmão mais velho. Sabiam disso? Quem tem dinheiro manda. Mesmo no estado de um país, na política, quem tem dinheiro manda. O Estado pode ter o poder político ou o poder de ordens, mas sem dinheiro não faz nada. Não importam o que o governo fala sobre política, mas se resume depois no lambongo. Na minha terra é dinheiro. Significa dizer que mais tarde ou mais cedo a ideologia chinesa vai começar a imperar nos governos em África, que a maioria, graças a Deus, a África é rica na fé. É um povo crente, na verdade é o continente com a fé mais forte nesse momento no mundo. Mas quando os governos começarem a combater as igrejas, e nem vale a pena pensar que algum governador é católico, é protestante, eles não são em nada, são em tudo. Onde ganham votos estão lá. Então entenda, meus amados, a forma que conhecemos de igreja hoje, amanhã pode ser proibido. Mas a forma que eu tenho comunhão com Deus é que me vai dar suporte quando for proibido o quê? Juntamento assim. E tudo isso que nós estamos a viver, é verdade que tem uma doença mortífera, é inegável, porém é um treinamento para o grande projeto que está a vir aí à frente. E só aqueles que têm comunhão com Deus, com uma mente que foi treinada pela palavra, é que vão resistir. Porque quando fecha-se igrejas, os demônios têm uma força maior para agir. E Deus conta contigo, porque você é igreja. Aleluia. Onde você está, você é uma igreja. Ou seja, és um farol. És um agente da paz e da luz. Mas é necessário o quê?
Eu há bocadinho falei que palavra de Deus é pensamentos de Deus escritos. E esses pensamentos de Deus podem estar na nossa mente diretamente. Eu não preciso abrir a Bíblia escrita, a Bíblia de papel, para falar a Bíblia. Mais importante do que está escrito, é o que está escrito estar aqui na minha mente e eu poder falar. Assim como Jesus, diante da batalha com Satanás, ele não tinha a Bíblia aberta, não tinha pergaminhos. Ele tinha o quê? Os pensamentos de Deus, que Deus revelou a Moisés, a Davi e alguns outros escritores dos Salmos. Ele meditou na sinagoga, e agora no campo de batalha ele só estava a falar. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás também usou a palavra, e ele também voltou a usar a palavra. Aleluia. Também está escrito: só adorarei ao Senhor, não adorarei mais nada. Não adorarei patrão, não adorarei avô, não adorarei terra, não adorarei montanha, árvore, não adorarei ninguém. A minha adoração é só para o Senhor. Não adorarei riqueza, não adorarei emprego. Eu preciso de emprego, mas não adoro o emprego. Aleluia. Não adoro filho, não adoro filha, eu só adoro Deus. Eu amo o filho, mas a adoração é para Deus. Eu amo meu marido, eu amo a minha mulher, mas a adoração é Deus. Aleluia. Satanás não quer isso. Satanás quer que você adore as coisas. Até muito comum na sociedade as pessoas usarem o termo: eu adoro isso. Nunca digas isso. Não te habitues a falar isso. Eu adoro esse tipo de comida. Não, eu gosto desse tipo de comida. Adorar é somente a Deus. Alguém pode dizer: mas é um bom fusco, eu não sei o quê. Mas não adora, faz favor. Não adora uma coisa temporária, entra no teu estômago, sai. Adora aquilo que é eterno. Aleluia. Então a expressão adoração tem que ser dirigida para Deus, não para as coisas. Por isso é que o Satanás falou a Jesus: me adora e eu te darei. Uma pergunta: alguém acredita que se Jesus adorasse a Satanás, receberia aquelas coisas? Provavelmente não, porque ele é o pai da mentira. Satanás não tem código de ética, de moral. Ele pode prometer uma coisa agora, mesmo que sabe que não vai fazer. Se isso te atrai a ele, para ele está bom. É a promessa que ele faz a todas as feiticeiras: vais me servir até a morte, depois no inferno vais casar comigo, vais ser a princesa número 1. Todas as bruxas do mundo, aquelas mais fortes, têm essa promessa de Satanás. Ele prometeu essa mesma mentira a milhares e milhares de feiticeiras. Mesmo para ser presidente nas eleições, um vai ao feiticeiro, o feiticeiro também lhe promete: não, Satanás me disse que vais mesmo ser presidente. O outro também vai no outro feiticeiro: Satanás me disse mesmo que você vai ser mesmo presidente. Dá só o teu filho, vende o teu cão, mata o teu carro, que vai ser presidente. Ele é um mentiroso descarado. E Deus é o quê? É honesto. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Mas Satanás diz: eu vim trazer o paraíso, maçã. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É melhor estar com Deus no deserto do que estar no pomar com a serpente, com a cobra, com a falsidade. Por isso, povo de Deus, nós vamos conseguir vencer. O arrebatamento brevemente acontecerá e nós vamos subir. Ainda que o inimigo tenta de todo jeito enganar o povo de Deus, mas o povo de Deus é um povo iluminado, e mais que iluminado, é um povo protegido, é um povo guardado como Deus guarda os seus olhos.
Por isso eu te digo, resista firme na fé, não desista. Ainda que te tiraram a saúde, mas não te tiraram a promessa. Ainda que te tiraram o dinheiro, não te tiraram a promessa. Ainda que te tiraram muita coisa que te alegrava, mas não conseguiram tirar a coroa da vida. Permaneça firme, forte, guarda-te no Senhor, aleluia, porque enquanto você tiver vida, Deus vai te usar nesta terra até o arrebatamento. Fica firme, porque já venceste essa batalha.